Um bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Essa saudação é uma saudação comum, vocês vão se acostumar com ela. Sempre parto desse princípio, porque não importa a hora que vocês estejam aí acessando a nossa sala de aula virtual, o que importa é que vocês estejam sempre por aqui, sempre que tiverem um tempo, sempre que tiverem um momento organizado para o estudo, passando aqui para dar uma olhada no que tem de discussão, no que tem de material novo, né? Sempre renovando aí os estudos para complementar o caderno didático e as discussões pertinentes ao curso. Esse é o vídeo de apresentação do curso, né? Que eu também já vou utilizá-lo como vídeo de apresentação do primeiro eixo temático. Então, vou tentar, para ficar mais didático, vou tentar dividir em duas partes. A primeira, falando um pouco da estrutura geral do curso, e na segunda, vou falar especificamente do eixo temático 1, que é o que a gente começa agora. Então, assim, o curso ele foi norteado partindo de um tema geral, que seria a relação de representação, né, de proximidade que existe entre mulher e terra nas literaturas africanas de língua portuguesa e nas culturas africanas de um modo geral, né? Não todas, mas nas que a gente vai estudar em boa parte delas. Essa aproximação ela é essencial assim, para a gente entender algumas questões, principalmente pensando na literatura africana de língua portuguesa no século XX, da virada do 19 para o 20 no século XX, seu principal momento, né, seu momento de consolidação, de grande produção, quando a gente tem produções literárias em grande escala que discutem justamente o espaço, né, a Terra, de maneira generalista, mas o espaço a partir de uma premissa metafórica, aproximando muito com imagens femininas, às vezes da mãe, às vezes da filha, às vezes da mulher mesmo como algo mais abstrato, não como uma representação já concreta, assim, social, né? E como essas representações, essas propostas metafóricas, elas são importantes para a gente entender e discutir de maneira mais ampla e mais clara alguns textos literários, algumas propostas literárias desses momentos. Então, esse é o eixo norteador do curso, é a temática geral desse nosso curso. E isso também ajuda muito a gente a sistematizar a forma de discussão dos textos literários, porque a gente vai trabalhar com poesia e prosa, e a gente vai trabalhar com produção de 5 espaços. Então, 5 países agora, né? Agora países ainda em um determinado momento, até um determinado momento do século XX, que o nosso curso vai cobrir aqui, ainda colônias de Portugal. Então, até para poder aproximar esses textos de maneira mais produtiva, né, e fazer uma seleção de textos mais interessantes, com mais correlação, a gente parte desse tema geral. Em cima disso, a gente tem 4 eixos temáticos segmentando esse curso. Né? O primeiro eixo temático, que é o que a gente começa agora, eu vou apresentar na segunda parte desse vídeo, ele trabalha com elementos básicos para a gente compreender a intenção literária, a criação literária desses espaços, as questões de oralidade escrita, da representação da mulher, da aproximação com a terra, elementos sociopolíticos e históricos que norteiam essa transição do século XIX para o XX, a mudança do olhar de Portugal para essas colônias, para essas então colônias em África nesse mesmo período, o período da ditadura salazarista, como tudo isso influencia e interfere na formação da estrutura colonial que Portugal aplica nas suas então colônias em África naquele momento, no século XX, principalmente, né? Essa mudança de uma colonização que era basicamente de exploração e locais que eram entendidos como locais de degredo por seus bandidos, párias e tal, né, presos políticos e tudo mais, se tornando aí a peça-chave, a engrenagem principal para salvar e para manter o Portugal europeu, né, ali aquele Portugal continental, vivo economicamente, principalmente. Né? Então a gente tem uma mudança dessa colônia de exploração para uma colônia de desenvolvimento mesmo, né? Com muitos portugueses, com muitos colonos já presentes, com estruturas administrativas que trabalham com sentido, com a lógica de que aqueles espaços são estados ultramarinos portugueses, então é uma reconfiguração colonial que acaba também trazendo o viés da violência, o viés da separação mais intensa, e isso a gente vai ver nesse primeiro momento, principalmente perceber como esse momento é fundamental para
para que os momentos seguintes sejam gerados tanto na literatura quanto nos aspectos sociais e políticos. Esse é o nosso eixo temático 1. No eixo temático 2, a gente já vai trabalhar a partir da literatura de combate, que é o momento em que a literatura já está buscando não mais a conscientização dos seus pares, né, mas com relação aos desmandos do processo colonial e do colonizador português, mas está sim procurando já a convocação para a luta, a marcação de posição contra o colonizador, e vai trabalhar com um antagonismo muito grande, né, sempre com essa relação maniqueísta de bem e mal espelhadas entre o nós e o eles, entre nós e os colonizadores, e é um momento em que a literatura acaba assumindo um caráter que muitos críticos chamam de uma literatura de engajamento, de combate, né, panfletária, já no sentido até meio pejorativo, na ideia de deixar de produzir literatura como com caráter estético, para produzir literatura como palavra de ordem, simplesmente, e não é isso exatamente que acontece. Isso também acontece, mas a gente vai perceber que alguns autores trabalham muito a parte estética e vão fazer belíssimos trabalhos, belíssimos textos literários, com teor político, com teor engajado, mas sem perder a parte de criação literária, né, e de estética no seu horizonte. Aí o nosso terceiro eixo temático já parte para o momento pós-independências, né? A gente vai pegar esse momento da virada da independência, entender o que é o pensamento distópico, né? O que aconteceu, por que se parou para refletir sobre as independências e se percebeu que não aconteceu como se imaginava, entender como espaços que enfrentaram uma guerra colonial, uma guerra de libertação, né? Colonial é a leitura portuguesa do conflito, mas uma guerra de libertação tão bruta, tão violenta, com tantas baixas, ainda vai engrenar pouco depois da independência em uma guerra civil extremamente violenta e longa também, contra esse território, como que essa ideia de lutamos juntos contra o português, agora vamos lutar um contra o outro pelo poder, como isso interfere também na forma de criar literatura, pensar literatura e na forma de pensar a sociedade daqueles espaços. Então esse é o terceiro eixo temático do nosso curso. E por fim a gente tem o quarto eixo temático, que está intitulado de Escrita Feminina da Terra, onde a gente vai pegar principalmente autoras, né, poetas e romancistas e prosadoras do já final do século XX e século XXI, bem contemporâneas, para perceber como essas autoras escrevem seus espaços hoje. Então seria um olhar feminino para um espaço feminino que foi configurado desde lá do eixo temático 1, né, tendo a Terra como eixo central nessa metaforização com a mulher, com o corpo da mulher, com a representação feminina, enfim. Então, esses são os 4 eixos temáticos do nosso curso. A gente tem, em média, 16 aulas. No caderno didático são 16. A gente tem, em média, 16 aulas na nossa sala de aula virtual. E elas vão se desenhando, vão se agrupando dentro desses eixos. O eixo temático com maior quantidade de aulas é o segundo eixo, porque é um momento de grande produção, e é um momento essencial para a gente entender tanto a literatura anterior quanto a literatura posterior, que é a parte do pré-independência, né, literatura de combate. E aí os outros eixos que têm menos aulas, tanto no caderno didático como na sala de aula virtual, a gente vai complementando com material aqui na plataforma. Vou falar só um pouquinho rapidamente aqui para vocês do eixo temático 1, o que a gente vai ver a partir de agora. O eixo temático 1 reúne as 4 primeiras aulas do caderno didático. A gente vai trabalhar com 2 textos literários em prosa muito interessantes. Um deles é um conto chamado, uma novela, na verdade, chamada Ingamuturi, que está na aula 2 do caderno didático. Esse conto, essa novela, né, a gente vai falar dela com mais calma, é essencial para a gente perceber um momento em que a sociedade angolana, é um texto angolano, né, que a sociedade angolana ainda trabalhava com uma ideia de mestiçagem crioula, né, de uma sociedade crioula, ou seja, uma sociedade em que ainda havia algum tipo de convívio, ainda que por interesse social, por organização social mesmo, ainda havia algum tipo de convívio entre nativos negros, mestiços e colonizadores portugueses, né, porque o que estava posto ali não era uma ordem
racial ou uma ordem que partia da premissa racial para se organizar socialmente, mas sim uma ordem que partia da premissa financeira. E então essa organização ela poderia haver um negro rico, poderia haver um mestiço rico, não era comum, mas poderia haver e não era um desajuste social tão marcado como a gente percebe em outros momentos dessas literaturas. Depois a gente vai ler um romance chamado O Segredo da Morta, na aula 3. A gente tem várias partes desse romance, alguns capítulos, para adentrar essa discussão entre religiosidade e mulher. E na aula 1, que é logo a primeira aula, a gente vai, que é a aula seguinte aqui, vocês já vão ter um vídeo também sobre isso, a gente vai discutir bastante a questão da oralidade da escrita e da transição do século XIX para o XX, como isso é importante para a gente entender a literatura angolana, a literatura africana, a língua portuguesa angolana também, óbvio, está inserida, né? Nesse século XX inteiro, né, e entender como que essa virada foi importante. Na aula 4 a gente já vai ver algumas autoras, algumas poetisas, poetas, né, que escrevem ainda antes da literatura do combate, e escrevem depois também, e a gente vai discutir um pouco e apresentar um pouco desses poemas para já ter uma ideia de como seria uma visão de uma autora mulher, né, de uma autora feminina, do seu espaço. Então os dois textos em prosa que eu comentei aqui, que a gente vai ver, eles são de autores masculinos, e aí depois a gente na aula 4 vai ter uma primeira visão feminina do que é a mulher nessas literaturas, para a gente poder fazer um comparativo também e já ir para a literatura de combate, para o eixo temático seguinte, com esse parâmetro bem definido, para poder até fazer leituras comparativas, que no fim das contas é o que nós, como docentes de literatura temos que estar sempre aguçados a fazer, né? Fazer leituras não inocentes, fazer leituras que já discutam o espaço a partir do que a gente conhece, o espaço da escrita, né? Do que a gente conhece e do que a gente pode provocar da leitura. Então, esse é o vídeo de apresentação desse temático 1. Espero que vocês tenham entendido a lógica do curso, né? Tenham entendido essa divisão. Qualquer dúvida com relação a esse vídeo, vocês podem enviar tanto para mim, eu vou deixar um link aqui de fórum embaixo sobre o vídeo, pelo fórum, ou por e-mail, né? Eu mandei um e-mail já geral para vocês sobre o curso, então acredito que vocês já tenham como me contactar pelo e-mail, e só responder a mensagem que eu mandei, né? E qualquer dúvida adicional, qualquer outra coisa que queiram falar comigo, também fiquem à vontade para entrar em contato. Lembrando, aproveitando o vídeo para lembrar que a nossa tutora à distância, a professora Cíntia, né, já está contratada, já se apresentou a vocês. Ela vai fazer a tutoria presencial às segundas, na UF, de 9 da manhã às 13, né, de 9 a 1 da tarde. Não é presencial, na verdade, ela é uma tutora à distância, né? Ela vai estar presencialmente na sala na UF, se alguém tiver disponibilidade de ir à UF Niterói, lá no prédio de letras mesmo, nesse horário vai conhecê-la e certamente ela vai atendê-los com o maior prazer, mas nesse horário ela vai estar disponível no 0800, que é o número que vocês têm do CDR para tirar dúvidas diretamente com o tutor à distância, e também vai estar respondendo aí com vocês as questões que vocês coloquem na sala, no campo de sala de tutoria. A professora Cintia é uma profissional extremamente capacitada, mestre em literaturas africanas de língua portuguesa, está fazendo doutorado na mesma área, extremamente competente, trabalhou com questões de gênero, então tem toda uma formação voltada até para esse eixo temático que a gente está discutindo, esse eixo principal, né, temático que a gente está discutindo aqui. Então podem explorá-la aí nas dúvidas, nas propostas, porque realmente ela vai somar muito ao nosso curso, tá? Um abraço a todos vocês, espero que a gente esteja começando esse curso com um pique renovado, é um ano novo, né? Estamos aí terminando o primeiro mês do ano, entrando no segundo, já vem o carnaval na sequência, aliás, boa folia para todos vocês. Não exagerem, porque na semana seguinte a gente já tem temas de aula novos aqui para discutir. E uma boa semana a todos. Sabem meus contatos, estou à disposição. Ficamos aqui e nos vemos então aí nos fóruns e nas próximas intervenções por vídeo, tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana e bom fim de semana. Até mais.